E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, bem-vindos de volta às aulas, bem-vindos de volta à nossa rotina, tá? Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo para organizar suas ideias, organizar seus estudos, tá? Eu queria que a gente comece com algumas vantagens, algumas coisas boas, tá? Quando nós saímos em recesso, nós não tínhamos muita ainda certeza em relação às mudanças nas datas, então as mudanças, todas elas agora, apesar do motivo ser muito triste, nos beneficiam, porque jogam vestibulares que seriam no começo de novembro, para o mês de janeiro, alguns até para o final de janeiro. Tá? Então, vamos considerar que a gente, né, está na fase de platô, né, indo para o fim, início da curva descendente, né, torçamos para que seja isso, em breve poderemos nos reencontrar, e aí, a partir desse momento, a gente retoma aquilo que é legal da sala de aula, né? E eu acho interessante que para quem levou a sério, para quem fez tudo direitinho, foi um ano de excepcional alinhamento com o conteúdo, né? Então, nós estamos super, tá, na linha, com o conteúdo todo em ordem. Tá? Nós iniciamos hoje o caderno 4. Nesse caderno vocês vão ver, nós já temos aulas das obras da FUVEST. Isso vai dar também mais tempo para que vocês possam ler essas obras. Tudo bem? Então, eu até peço desculpas por estar chegando à casa de vocês nessa ferramenta. Não é o meu habitual. Eu gosto da sala de aula improvisada em que nós gravamos, que vocês estão acostumados, né, a me ver no Saving, mas nós ficamos esse tempo, esse período, né, ficamos parados, sem o estúdio. Então, o que eu tinha gravado até o fim do primeiro semestre, vamos chamar assim, vocês receberam. Né? E agora nós temos essa segunda etapa, tá bom? Eu não estou muito familiarizado com o uso dessa ferramenta sozinho, né? Eu participo, dou aulas no Zoom, né, em outras escolas, mas com os alunos participando. É a primeira vez que eu vou gravar a aula dessa forma, tá? Nesse momento não é a primeira vez porque eu já comecei e voltei e encerrei algumas vezes. Eu acho que agora vai dar certo, tá? Quer dizer, bom, se você está recebendo esse vídeo, que essa foi a vez que deu certo. Eu vou compartilhar a tela, tá? Vou aqui para o quadro branco, vou ampliar as margens do quadro branco. Opa, isso aqui foi chatinho em outros momentos. E aí, vou começar meu texto, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lembrar que nós estamos falando de romantismo, ok? E que o romantismo, para nós, tá, é estética de ascensão classe, da classe burguesa, ok? Isso porque nós estamos lá no final do século XVIII, tá? Temos Revolução Francesa, temos Revolução Industrial, e isso é ferramenta de promoção, de ascensão da classe burguesa ao poder, ok? Isso vai ter um impacto
fundamental para compreender como que a classe burguesa ascende a uma posição nunca antes imaginada. Tá? Bom, quando a burguesia chega a esse novo lugar, é preciso repensar culturalmente, tá? E aí quando eu falo culturalmente, eu penso numa abrangência que não é só literatura, que não é só a pintura, a escultura, a música, tá? São todas as manifestações culturais como um todo. Tá? Então, teatro, ópera. E o movimento é no sentido de valorizar os ideais liberais burgueses, por isso que a pintura mais emblemática do romantismo é a liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix. Tá? E, num outro sentido, nós temos também a necessidade de promover uma mudança do paradigma. O paradigma anteriormente era o paradigma da aristocracia nobre, e agora é uma nova aristocracia advinda do trabalho, das relações do capital. Não é? Então, não vamos entrar muito nessas discussões de natureza sociológica, mas o que nos interessa é compreender que o novo herói nas representações culturais não é mais o cavaleiro, não é mais o nobre, não é mais a donzela na torre do castelo, não é mais a duquesa, a condessa, etc. Embora essas personagens continuem aparecendo como referência ao passado, que é uma característica também do romantismo. O que nós podemos unanimemente dizer é que nas suas manifestações, tanto na poesia quanto na prosa, nós vamos identificar ideais burgueses. Tá? Baseados em quê? Família, relacionamentos, consequentemente, amor, poder, por que não? Educação. Tá? E a gente deixa aqui uma continuidade para inúmeras outras possibilidades de se pensar o campo da idealização. Tudo isso aqui nós já vimos, tá? Isso é o alicerce da compreensão do romantismo e considerando que a gente tem aulas gravadas, eu acho fundamental que vocês usem essa ferramenta e voltem às aulas gravadas sempre que acharem que for necessário. Bem? Aí eu agora não vou mais escrever, mas eu vou continuar falando aqui, tá? Por enquanto. A gente passou pelo romantismo em Portugal. A gente teve uma fase final em que deu para revisar muito romantismo em Portugal. A Unesp é apaixonada por romantismo em Portugal. Tá? E eu devo dizer que, refletindo, ponderando, puxando na memória, obviamente não temos nenhum episódio vivido por nenhum de nós, né? Nem dos mais velhos, né? Nem pelos mais novos professores, que possa ser usado como parâmetro, né? Bom, se aconteceu assim naquela época, acontecerá assim nessa. Tá? Mesmo 2009 não chega, né, a um centésimo, a um milésimo da complexidade que vem sendo o que nós estamos vivendo. Então, é difícil dizer o quanto a prova de linguagens será influenciada, quanto a prova de língua portuguesa será influenciada. Tá? Mas me veio assim à cabeça de que o que quer que se construa
como realidade, depois que tudo isso passar, tá? Tiver todo mundo vacinado, tiver todo mundo tocando a sua vida, o movimento que eu vejo acontecendo é um movimento de natureza ideacional romântica. Tá? Pelo seguinte, nós vamos ter que construir um admirável mundo novo para nós. Um mundo em que as relações serão de outra forma, em que a relação do homem com o trabalho será de outra forma, que a relação dos envolvidos com a educação será de outra forma. Então, talvez seja um momento muito importante de olhar e pensar o que aprendemos com o romantismo, o que aprendemos sobre como idealizar, tá? Idealizar, construir modelos e paradigmas idealizados e usar a subjetividade como uma graxa para que essas engrenagens se movimentem. Como que isso é importante? Tá? Porque é provável que nós passemos por um fenômeno parecido com esse. Tá? Daí a minha insistência em acho que fixar bem as bases do romantismo. Hoje nós entramos em romantismo no Brasil. Tá? Então nós estamos oficialmente no caderno 4. Tá? Lembrando que nós temos tempo de sim, tempo de sobra para olhar tudo com muito cuidado. Faremos isso com o máximo cuidado possível, ok? Bom, eu devo dizer que o romantismo se destaca imensamente, por ser um movimento em que há, pela primeira vez, um Brasil independente. No arcadismo, nós já tínhamos diretrizes de um Brasil complexo, muito mais complexo que no Barroco, tá? Então, com o ciclo da mineração, a centralidade da cidade de Vila Rica, as questões ideológicas relacionadas à Inconfidência Mineira, isso já dava uma importância monumental ao arcadismo. Agora, com o com o romantismo, isso é imenso. Tá? Então, a gente tem que pontuar aqui algumas questões. Tá? Primeiro, em 1822, a independência. Tá? O papel que a independência tem para nós na literatura não é dependente das discussões que, se estivéssemos numa mesa redonda sobre história, sobre, enfim, tá? Uma visão um pouco mais aprofundada, nós poderíamos fazer a respeito da natureza autêntica desse processo de independência, em que o filho do rei de Portugal proclama a independência, se torna imperador e é ao mesmo tempo herdeiro do trono de Portugal. Tá? Então, os historiadores talvez digam, é um processo pensado, é um combinado muito bem ajustado, que tem a ver com o assentamento da Europa pós-Convenção de Viena, pós-Napoleão Bonaparte. Então, independência em que sentido? Essa discussão para nós não interessa. O que interessa é que agora temos, na primeira metade do século XIX, uma nação que nos 300 e tantos anos anteriores não havia construído ainda uma identidade. Tá? Então, me interessa muito que vocês pensem nisso daqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Tá? Pensar nisso aqui, ó. Construção da identidade nacional.
Então, esse aspecto é muito importante. Quando eu volto para o arcadismo, não há ali um movimento significativo, consciente, tá, de construção da identidade nacional. Eu posso até dizer que incidentemente, veja, ó, incidentemente, houve uma construção identitária a partir de alguns dos poemas, principalmente os épicos, tá? O Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, e o Uruguai, do Basílio da Gama. Tá? Mas não havia pretensão da construção identitária, porque não havia uma identidade brasileira que buscasse separar-se da sua identidade portuguesa. Alguém pode dizer, mas e a Inconfidência? A Confidência não era um movimento que almejava um Brasil livre, inspirada na independência norte-americana, que também construiu um país livre? Isso é verdade. Tá? Mas primeiro constrói-se o país livre, depois constrói-se a identidade dele. Então, mesmo nos Estados Unidos, a literatura e outras manifestações artísticas foram constituir uma identidade a partir do momento que houve um distanciamento histórico para a formação dessa identidade. Tá? Então, podemos dizer que, considerando a centralidade da corte na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil começa a ser pré-moldado com a vinda da família real para o Brasil. Tá? Então, existe uma reorganização urbana, surge mais consistentemente uma classe média urbana, são criadas demandas, a imprensa se consolida, são criadas universidades, a maior circulação intelectual, mas ainda é o reino de Portugal, Brasil e Algarve, tá? Cujo rei é Dom João VI. Depois que Dom João VI vai embora e que Dom Pedro proclama a nossa independência, independentemente das discussões que possa haver em torno da efetividade dessa independência, aí busca-se uma imagem identitária. E é muito abstrato o conceito de imagem identitária. Tá? Porque doravante, ou seja, daqui por diante, busca-se pensar, eu sou brasileiro, o que define ser brasileiro? Tá? Então, o conceito de identidade tem a ver com isso. Né? Ser brasileiro não é uma resposta fácil, mas a cultura vai construindo respostas de maneira lenta e progressiva. Tá? Eu chego a dizer que desde a redemocratização, quando foi necessário construir uma imagem, né, para responder a pergunta, o que é esse novo Brasil pós-1985, pós-regime militar? Essa construção começa a ser edificada nos próprios anos 80. Tá? E eu não sei, honestamente, se nós estamos a termo, a ponto de dizer, pronto, olha, né, a nova identidade nacional é X, essa aqui que se apresenta. Não, ela está em construção. O que eu posso fazer é um recorte, eu posso pegar o recorte dos anos 80 e dizer, olha, nos anos 80 construiu-se uma identidade baseada nisso. E eu tenho literatura, eu tenho cinema, eu tenho novela, tenho teatro, tá? Música, para dizer o que se construiu a partir dali. Assim como nós temos no Brasil, da primeira metade até um pouco além, tá? Pouco além não, até mais ou menos 1880, quando começa o realismo no Brasil. Como eu disse, é necessário que haja um distanciamento histórico. Tá? Então, a gente vai levar um tempo até que a nossa literatura alcance esse termo. Esse tempo
é 1836, tá? Isso é a data em que Gonçalves, não Dias, o Gonçalves de Magalhães, publica Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Primeira obra romântica da literatura brasileira. Tá? Extremamente importante compreender dessa forma e entender dessa forma, ok? Até aqui tá dando para todo mundo acompanhar bem? Perfeito, tá? Nós no Brasil vamos fazer uma divisão, tá? Uma divisão dos estudos sobre romantismo no Brasil. Primeiro, estudaremos a poesia. Começamos agora, tá? E em segundo lugar, estudaremos a prosa. Tudo bem? Comecemos por poesia romântica brasileira. Nós vamos construir, tá? E vamos construir meio que exaustivamente, para que fique claro aí na cabeça de vocês, tá? Vamos construir um quadro. E esse quadro, tá, funciona da seguinte maneira. Nós vamos ter uma primeira geração, ali que vai, né? Vamos pensar de 1836 até mais ou menos 1850, mais ou menos isso, tá? Uma geração considerada nacionalista. Esse nacionalismo se manifesta principalmente sob a forma do nativismo. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, não permita Deus que eu morra, assim que volte para lá. Tá? Então, a ideia de valorização do que é nativo, porque desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, passando por toda a literatura de informação, e, de certo modo, tá? Embora a natureza não fosse forte do barroco, passando pelo barroco, entrando no arcadismo, o exotismo, veja, o exotismo dos elementos nativos brasileiros, fauna, flora, ambiente espacial, não é? O espaço geográfico, são elementos que trazem um forte apelo daquilo que a gente pode chamar de brasilidade. Tá? Então, a construção da brasilidade, vejam bem, tá? Prestem atenção nisso. A construção da brasilidade é complexa, mas no primeiro momento, o elemento que salta aos olhos, primeiro momento, teve a ver com o que era ativo. Tá? E isso ajuda a reforçar a construção de estereótipos. Então, quando se pensa em Brasil fora de contextos um pouco mais sofisticados, o pensamento vai assim: ah, Brasil, terra das araras, Brasil, onde os micos leões andam para lá e para cá, Brasil, né? Selva, Brasil é uma grande Amazônia, né? Brasil, é, mosquito, dengue, febre amarela. Né? É essa a imagem que constitui o nosso estereótipo. Isso está lá diluído no Zé Carioca da Disney, isso está naquele famigerado episódio dos Simpsons,
em que eles vêm ao Brasil a primeira vez, né, em que a imagem é essa mesmo, né, os Simpsons aterrissam no aeroporto e saem do aeroporto, não tem táxi, tem uma fila de rumba. E veja, rumba nem é uma música clássica, tradicional nossa. Nossa música é o samba, mas na cabeça deles, rumba, samba é uma coisa só, né? Tem um som anasalado ali no meio, rumba, samba. Né? E eles chegam no hotel nessa fila de rumba, né? Na hora que a fila para, eles pulam na fila. É patético, mas é a imagem que é utilizada para constituir. Por quê? Nós não tínhamos outras. Tá? Nós não tínhamos uma constituição identitária a partir de grandes lutas. É diferente dos Estados Unidos, que vão construir essa relação identitária da guerra de secessão, que vai ajudar a dar um significado aos símbolos nacionais, às lutas nacionais. Tá? Então, a nossa relação primeira vai ser com natureza exuberante. Dentro desse nativismo, a gente vai destacar o indianismo, com um elemento importantíssimo, tá, para a constituição da nossa identidade. Por quê? Vai ser o nosso parâmetro de herói. O herói que tem a cor da pele semelhante à cor da pele, não é, do brasileiro mestiço, terá os traços, né, os caracteres secundários mais próximos, tá? E esse índio vai se misturar ao europeu, dando a ideia do encontramento entre, né, velho mundo e novo mundo, promovendo assim uma síntese, tá? Que logicamente pode ser pautada pela tragédia, mas dentro dessa tragédia cabe o amor, cabe a idealização, cabe a consolidação da miscigenação como uma forma de síntese de raças, diferentemente daquilo que mais adiante, com o classicismo, com o realismo, naturalismo, vai vir à tona na forma de uma crítica. Tá? Essa busca por uma imagem idealizada de nação é também marcada pelo ufanismo, tá? Pelo ufanismo, que é um entusiasmo apaixonado, inflamado pela ideia de nação. E aqui, pela enésima vez, eu insisto, tá? Quando nós falamos no nacionalismo romântico de século XIX, nós estamos diametralmente opostos ao nacionalismo tóxico dos regimes autoritários que surgiram a partir da década de 1920 e vêm, né, ascendendo, passaram logicamente por um período de questionamento seríssimo após a Segunda Guerra Mundial, mas que voltaram a ascender sob a forma de né? Neofascismo, neonazismo e por aí vai. Tá? É inegável que esse momento que nós vivemos é pautado em algum nível por esse tipo de sentimento. Tá? Agora veja, esse sentimento, por favor, não se confunde com o nacionalismo romântico. O nacionalismo hoje, tá? Estudado pela sociologia, pela filosofia, visto, não é, como um traço identitário de algumas ideologias partidárias, é baseado na xenofobia, é baseado no ódio. Esse do qual nós estamos falando agora, no romantismo, é baseado na idealização de nação. Ok? Não faremos confusão? Tá? Uma grande preocupação que eu tenho. Não é? Mais esse ano do que em qualquer outro ano, né?
não exclusivamente pelo que acontece no Brasil, mas pelo que acontece no mundo todo. Tá? E a cultura começa a reproduzir isso. Então, sugiro, deixo aqui como uma sugestãozinha para vocês, um seriado curtinho da HBO chamado Years and Years. Tá? Quem já assistiu, comenta aí. Quem não assistiu, acho que vale muito a pena assistir. Vocês não vão se decepcionar. Tá bom? Depois vocês me falam o que vocês acharam. O grande representante dessa geração que nós estamos estudando, tá, é Gonçalves Dias, o poeta dos índios. Então falaremos muito de Gonçalves Dias nas próximas aulas. Na próxima aula, para ser mais certeiro, tá? Então, escreveu o famoso Na Minha Terra Tem Palmeiras, que é a canção do exílio, mas também escreveu Os Timbiras, escreveu Ijuca Pirama, escreveu Marabá, tá? Leito de Folhas Verdes. É um poeta complexo, que precisa ser bem compreendido, porque está na base da nossa formação identitária. Ok? Bom, aí nós temos uma segunda geração. Essa ali, entre as décadas de 1860 e 1870, okay? Que é a geração ultra-romântica. Tá? É a geração que faz a relação entre amor e morte. Tá? Profundamente influenciada por Lord Byron, poeta inglês. Daí nós falamos em byronismo. Agora, o que caracteriza esse byronismo? Imagine o seguinte, na idealização romântica do amor, toda aquela noção de equilíbrio capitaneada pela literatura Arcade, né? Então, vocês devem lembrar que eu fiz um desenho para vocês, né? Um triângulozinho. Razão, natureza, verdade. O homem tem razão. Olha para a natureza, na natureza enxerga a verdade. Tira a razão. Coloca agora emoção. O homem olha para a natureza e busca uma forma de verdade também. Verdade como aquilo que se procura encontrar como sentido ou significado da vida. Pensando sob essa ótica, pensando sob esse prisma, o olhar byroniano, o olhar ultrarromântico, entende, percebe, assimila o amor, olha como isso é importante, assimila o amor como um sentimento extremo, que dá sentido à vida. Então vive-se o amor preenche tudo, e o que sobra é, segundo o Lord Byron, o spleen, tédio de viver. Tá? Então, quando nós pegamos um poema como O Corvo, do Edgar Allan Poe, que é um poeta romântico, e há uma curiosidade sobre esse poema, ele foi escrito como uma espécie de exercício muito consciente para que o poeta ensinasse a técnica de composição. Tanto que ele escreveu O Corvo e, na sequência, um ensaio extraordinário chamado Filosofia da Composição. E aí, Lord Byron, o Edgar Allan Poe, cria aquela imagem, né, do homem que perdeu a sua amada Lenora
e ele se encontra numa casa, né, no meio do nada, numa sala com almofadas, uma biblioteca que reflete a ideia de um intelectual, e ali tomando, né, seu cálice de conhaque, pensando em Lenora, quando ele ouve um barulho, abre a porta e entra um corvo. Esse corvo se aboleta lá no alto, né, em algum lugar, e ele fica pensando, né? Família, na cabeça dele ele conversa com o corvo, ele pensa em Lenora e o corvo faz ali um barulho que na cabeça dele é nevermore, nevermore, que é a ideia de que ele nunca mais vai vê-la, pela impossibilidade. E que vida é essa sem a sua amada Lenora, ou Lenor, né? Que vida é essa sem a amada? É uma vida tediosa, é uma vida que é um gigantesco domingo. Tá? Talvez em nenhuma outra época da minha vida eu fui capaz de entender o que é tédio. Tá? Desde março, embora trabalhando, embora com as minhas atividades, sem poder sair de casa, sem poder ter muita perspectiva de ver gente, de abraçar as pessoas, a vida se torna meio tediosa. Eu acho que vocês entendem disso. Tá? E aí, se a vida é tediosa, o que passa a figurar como alguma coisa desejável? Morte. Fiquem tranquilos, tá? Não há nenhum pensamento suicida passando por aqui. Espero que não tenha nenhum passando por aí também. Mas o sentimento, o desejo de morrer, tá? Figura aqui como um elemento importante, tá? E que já vinha no bojo do romantismo desde o final ali do século XIX, quando Goethe publicou Os Sofrimentos do Jovem Werther. Werther, na impossibilidade de ficar com sua amada Charlotte, tira a própria vida. Se vocês pesquisarem aí, tá, sobre a expressão, peraí, efeito Werther, com as ligeiras oscilações de significado, vocês vão encontrar uma quantidade significativa de textos, de matérias, falando sobre ondas de suicídio provocadas por certas leituras, por certas manifestações culturais. Tá? Eu não estou afirmando que isso integre as características do romantismo, mas é uma peculiaridade desse momento do romantismo. Tá? De certo modo, o locus amoenos, tá? Lá do arcadismo, se transforma no locus horrendus. Tanto que os poemas vão ser, né, essencialmente marcados por imagens noturnas, do amante que penetra o quarto, não é, o aposento da mulher amada, e eles se amam intensamente, e depois o sofrimento de não poderem ficar juntos. É uma geração também que é marcada por sofrimentos amorosos de outras formas, tá? Porque a gente pode sofrer pela melancolia, mas pode sofrer também pela nostalgia. Então, que saudades que eu tenho dos meus 8 anos, da minha meninice, peito nu ao vento. Então, é a nostalgia de quando se viveu plenamente, e aí chega-se um ponto em que a vida é apenas um olhar para trás e ficar pensando que saudades que eu tenho. Tá? Isso é nostalgia, muito característica desse momento. Casimiro de Abreu, poeta essencialmente nostálgico. Tá? Existe também a tristeza decorrente da perda
mas não a perda do amor erótico, por assim dizer. Estou chamando aqui de amor erótico, amor que há, por exemplo, entre um homem e uma mulher, que pode haver entre dois homens, entre duas mulheres, tá? E outras combinações que vocês queiram fazer. Mas o sentimento que há, por exemplo, de um filho que perde um pai. E mais triste ainda, de quando um pai perde um filho. Tá? Fagundes Varela, poeta brasileiro. Falaremos dele também na aula que vem. Tá? De qualquer forma, o poeta que melhor marca essa geração, tá? E falaremos bastante dele, é Álvares de Azevedo. Tá? Vocês fazem uma tremenda confusão com os nomes, né? Álvares de Azevedo, poeta romântico. Aloísio Azevedo, sem o D, autor naturalista, autor de O Cortiço. E aí temos, finalmente, para a gente encerrar essa esse primeiro contato, essa primeira fala minha para vocês, a terceira geração, tá? Que essa vai de 1870 a 1880, considerando que ali em 1881 nós já temos o início do realismo. Tá? Essa geração é a geração também chamada de geração condoreira. Portanto, nós temos aqui um conceito de condoreirismo. O que é o condor? Condor é a ave que voa mais alto. Parte do pressuposto de que a poesia romântica condoreira, né, que é o que a gente vai chamar de um romantismo social, tá? Ela alça voo na condição de um discurso extremamente efetivo e que pode conscientizar grandes massas. Não tem ainda o viés crítico, eu tô meio eu falei a palavra e me arrependi, mas enfim, esse não tem ainda esse lado crítico que o realismo terá, tá? Ainda há muita idealização e sentimentalismo, porém o foco serão questões, no caso do Brasil, como escravidão, tá? Oposição ao conservadorismo monárquico, tá? Então, o liberalismo. Outra palavra que a gente tem que ler com cuidado, porque o liberalismo aqui aparece como um contraponto aos traços mais marcantes de uma monarquia conservadora, que embora possa ser, e foi, na maior parte das vezes, no século XIX, uma monarquia constitucional, como é o caso do Brasil, que é a monarquia constitucional desde 1824, ainda tem ranços de elementos altamente controladores, aos quais os liberais se impõem. Os liberais almejam a proclamação da República, que vai acontecer em 1889 no Brasil. Veja, é um dos primeiros momentos em que o Brasil se antecede a Portugal. Portugal só vai ter a proclamação da República em 1910, o Brasil em 1889. Tá? Então, nesse período, vive-se um clima de enfrentamento em relação a questões ideológicas. Tá? Então, a escravidão, os horrores da escravidão, lembrando que, fora da poesia, ocorre um movimento, desde 1850, Lei Bill-Oberdin, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Sexagenário, Lei do Ventre Livre. Há uma marcha para que a escravidão vá perdendo força. E nós sabemos, logicamente, que isso faz todo sentido, principalmente para o escravocrata, que a partir de certo momento assume o discurso de branquificação, de branqueamento ou branquificação da nação e quer livrar-se da mão de obra escrava para trazer brancos, quer livrar-se
da mão de obra não assalariada para assalariá-la, que é quando ocorre efetivamente a abolição da forma acidentada que foi, relegando os negros a uma posição subalterna na sociedade. Razão pela qual podemos fazer críticas imensas, e elas serão feitas, primeiro indiretamente no realismo-naturalismo e depois mais diretamente com o pré-modernismo de Lima Barreto, por exemplo, com reservas que é importante que eu faça também em Monteiro Lobato. Tá? Quem representou melhor esse período foi o nosso grande poeta Castro Alves. Certo? Então, meus caros, vocês têm aqui um quadro que eu apresento a vocês o romantismo no Brasil e sinalizo os aprofundamentos que nós faremos no nosso próximo encontro, tá? Que será presencial. Então, vamos falar tete a tete, vocês vão poder fazer perguntas, vamos ler poemas para entendermos mais a fundo Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Ok? Então, eu interrompo agora o compartilhamento de tela. Então, agora vocês me veem melhor, tá? Espero que estejam todos bem, espero que tudo esteja transcorrendo bem nos estudos, no planejamento de vocês, tá? Eu coloco à inteira disposição para que a gente possa conversar sobre o que vocês quiserem. Temos horário de plantão, vocês podem mandar mensagem via os canais que vocês têm para falar com os professores, tá bom? Sugestões, etc. E eu espero que o nosso próximo encontro o encontro, digamos assim, de aula vai ser no Zoom mesmo, mas aí a aula gravada volta a ser na minha tradicional lousa. Não sei que vocês tenham gostado muito desse formato, tá? Aí vocês me avisam que eu acho que a prioridade é atender às necessidades de vocês. Tudo bem? Então é isso, meus caros. Fiquem todos bem. Muita saudade de vocês e até a próxima. Um beijão.